Hoje a gente vai fazer a aula 71 de matemática. Eu sou a professora Emanuele. E eu sou a professora Thaís. E aí, na tela, então, os materiais para a nossa aula de hoje. Então, separem o caderno, as folhas que vocês fazem as anotações, lápis de escrever e borracha e também algum material para colorir, certo? Um tempinho para vocês, a gente já volta. Tudo preparado? Muito bem, então vamos relembrar o que a gente viu na última aula. Certo, a gente fez, acompanhou lá alguns animais que tem no nosso zoológico aqui de Curitiba. A gente conheceu um pouquinho do zoológico, né? Sim. Pelas fotos, alguns dos nossos moradores lá, que tem alguns pra gente relembrar. Isso. E hoje? Tá, hoje a gente continua nesse assunto do zoológico que é bem legal. Mas a gente quer saber algumas coisas de vocês. Ah, é? É. Muito bem, então vocês gostam de animais? Gostam dos animais? Quem aí gosta dos animais? Respeita, tem em casa às vezes, algum bichinho, né? Eu gosto muito. Importante é o que você falou, respeitar os animais sempre, né? Mas vocês gostam de todos os animais? Todos os animais vocês gostam? Será? Será? E aqueles que têm a boca bem grande? E que são bem grandões. Vocês também gostam desses animais? Gostar a gente gosta, mas a gente quer bem longe, né? É, tem uns que a gente não quer muito perto, né? Vocês têm medo de algum tipo de animal? Pensem lá, a gente conheceu alguns na aula passada. Vocês já conhecem, às vezes, de ver na televisão, dos livros, das histórias, né? E aí, será que vocês têm medo de algum animal? Então, olha só. Durante uma aula de campo lá no Zoológico de Curitiba, o mesmo que a gente viu semana passada, né? A professora Carol também tinha uma turma lá do primeiro ano, eles foram visitar, foram aprender mais lá sobre os animais, né? E ela percebeu que os estudantes, alguns deles, demonstraram medo de alguns animais. Ficavam com medo de tirar perto da grade, de olhar, alguns se assustavam. E aí ela ficou curiosa. E aí? E aí ela conversando com a turma, com os estudantes dela, eles resolveram então fazer um gráfico para mostrar qual era o animal que as crianças tinham mais medo. Ah, então a professora já quis matemática. Já pensou em matemática. Viram como a gente consegue perceber a matemática em tudo? Tá bem. E aí? Tá. Como que ela organizou isso? Então, para fazer esse gráfico, para descobrir qual era então o animal que a turma lá do primeiro ano tinha mais medo, olha o jeito que ela organizou. Cada animal foi representado por uma cor. Então a gente tem aqui. Isso. Então ela pesquisou ali com as crianças os principais animais, né, que a maioria das crianças tinha medo, e ela separou esses 4. Então a árpia, que é uma ave bem grandona, né? Então algumas crianças ficaram com medo dessa ave. A cara assustadora. O jacaré também assusta muitas crianças, porque ele tem uma bocona com grandes dentes. Isso. O leão também amedrontou bastante criança. É o rei da floresta, né? O rei da floresta. E a onça. Porque a onça, às vezes, a gente não consegue perceber, mas no zoológico, a grade dela é bem próxima, É né? verdade. O recinto dela. E algumas crianças não imaginaram que ela era tão grandona e ficaram com medo.
Então, cada animal a professora Carol separou por uma cor. Tá, Aí ela cortou alguns papeizinhos e as crianças votaram. certo. Então, se eu tinha muito medo da onça, eu peguei um papelzinho vermelho, Ah, da cor que tá aqui. isso, e coloquei lá na caixinha de votação. Certo. Se a professora Manu, por exemplo, tinha medo da árpia, aí ela pegou um papelzinho azul e colocou lá na caixinha de votação. E assim as crianças foram fazendo. Quem tinha medo do jacaré, pegava o papelzinho laranja. Quem tinha medo do leão, pegava o papelzinho verde. E assim ela fez uma votação. Vamos fazer aqui também? Vamos fazer, na verdade, professora, a gente pegou aqui as informações lá da turma da professora Carol. Aham. Ela me deu essa caixinha Ah, pra gente construir junto esse gráfico. ai, será que eles vão construir com a gente? Vão construir com a gente, então vocês aí vão descobrir qual é o animal que as crianças lá tinham mais medo. E aí a professora Carol me entregou essa caixinha que foi a votação das crianças. Certo. Então aqui tá o voto das crianças. Cada criança só podia pegar um papelzinho. Não pode ter medo de todos. Mentira, pode. Isso, mesmo quem tinha medo de 2 animais, tinha que escolher um que tinha mais medo. É. Certo? E aí, agora a gente já tem aqui, né, a caixinha da votação. Então a gente já pode construir esse gráfico e descobrir. Você tá curiosa? Eu tô muito curiosa. Eu também tô curiosa. Então vocês vão pôr aí no caderno a data de hoje. Olha lá no calendário, pede ajuda de alguém, né, pra colocar o dia que vocês estão assistindo essa aula. E coloca lá o número 1. O que diz o número 1? Então, no número 1, vocês vão registrar o nome desse gráfico. Porque todo gráfico, ele precisa de uma explicação, precisa de um título, Ah, sim. né? E esse a gente já sabe qual é. Então eles precisam copiar tudo que tá escrito aqui. Tudo que tá escrito aí. É bastante coisa, a gente vai dar um tempinho maior. Se precisar de uma ajudinha, pede aí pro adulto que tá perto de vocês, o irmão mais velho, alguém que possa ajudar, certo? Então, esse é o título do nosso gráfico. Qual animal você tem medo? Certo? Então, um tempinho para vocês.
E aí, escreveram o título do nosso gráfico? Então, olha só, aqui a gente já colocou o título e também já tem aqui algumas dicas do que vocês vão fazer também, que precisa ir para o nosso gráfico. Tá. Então, olhem lá. Nós vamos colocar, vocês vão colocar ali os números, tá? Então, como o gráfico a gente acaba começando de baixo para cima, então a gente, para ficar organizado, a gente já colocou os números ali. Então, já vou dar uma dica também, que se você tá com um espacinho pequenininho na folha, pega uma folha nova para fazer essa parte. Mesmo que o título tenha ficado na folha anterior, não tem problema. Mas para fazer tudo isso, não dá para ficar até um número numa folha e continuar na outra. Tem que ser uma folha inteira. Isso, inteirinho, tá bom? Então, vocês vão colocar os números lá todos, olha lá, do 1 até o 10, nessa ordem, desse jeitinho, tá? O 1 tem que ficar lá embaixo e o 10 lá em cima. Também vão passar duas linhas. Uma aqui na vertical e uma na horizontal, certo? Certo. E tem mais uma coisa faltando no nosso gráfico. O quê? A gente já tem as quantidades dos votos. Sim. Mas tá faltando o quê? Os animais. Os animais, que são os nossos candidatos, né? Certo. Então, vamos colocar lá? Então, vamos. Aqui nós temos a árpia, a gente colocou ali em ordem alfabética. Vocês podem tentar desenhar ou escrever o nome, ou colocar só a letrinha inicial da árpia, tá? Que é o H no caso. Depois o jacaré. O jacaré. Isso. Aí o leão. Olha lá. E por último, o nosso último candidato, A onça pintada. a onça pintada. Certo? Então a gente vai deixar aí na tela. Tem ali os números, as linhas e ali tá escrito o nominho deles e as cores, tá? Então vocês vejam como vocês preferem se organizar para registrar ali os nossos candidatos, certo? Um tempinho para vocês.
Tudo pronto? Tudo pronto. Agora a gente vai descobrir, então, afinal, qual é o animal que você tem mais medo, né? Que a turma lá da professora Carol tinha mais medo. Tá bom. Então, aqui tá os votos. Certo. Você vai me passando e eu vou colocando lá. Tá bom. Vocês podem ir pintando a linha dessas cores, tá? Pra ficar certinho, a gente vai montando aqui, vocês já vão entender que vocês não vão ter os votos aí. Então, vocês podem pintar a linha, né? O quadradinho conforme a gente for fazendo, certo? Então tá, então o primeiro voto. Muito bem. O primeiro voto disse que tem medo da arpia. Da Árpia. Tá, então a Árpia é azul. Então aqui eu vou colocar um quadrinho azul, que é um voto. Uma criança que votou na Árpia. Vocês podem pintar aí no caderno, né? Quem tem um caderno de linha pode pintar um pouquinho, fazer uma bolinha. Ou quem tem um caderno de quadrinho pode pintar um quadrinho. Isso. Certo. O segundo voto é a onça. Tá, então agora uma criança, ó, tem medo da onça. Mas vai na mesma linha, prof? Vai na mesma linha. Porque se eu colocar o voto da onça lá na Árpia, daí como é que a gente vai perceber o gráfico? Ah, entendi. Tem que, então, ir de um em um. Isso, então por isso que a professora separou por cor, né? Uhum. Então a onça, ela fez a cor vermelha, então todo mundo que colocou o papelzinho vermelho votou na onça. Tá. Por isso que vai aqui na coluna da Agora onça. temos um voto para o jacaré. Então, uma criança escolheu o jacaré. Mais um voto para o jacaré. Será que o jacaré vai ganhar? Ele já está com 2 votos, ó. Ele está na linha do 2. Isso. Muito bem. Temos mais votos aqui. Agora, a Árpia E agora, o que aconteceu? empatou. Empatou. Então, 2 crianças já votaram na Árpia e 2 no jacaré. Estão empatados. Mais um voto e é do leão. Tá, agora nenhum está zerado. Mais um voto para a onça. Certo. Mais um para a onça. Mais um para o leão. Nossa, e agora? E aí, estamos com a mesma quantidade, todos eles. Já terminamos o gráfico? Não, porque não tem só isso de criança, né? Tá bom. Então temos mais um voto aqui. Do jacaré. Deixa eu pôr esse outro ladinho. Certo. Tá. Temos mais um voto aqui e é da arpia. Olha, tô achando que a Árpia e o jacaré estão uma na disputa frente. acirrada. E é... Olha. Onça pintada. E aí, vocês já fizeram suas apostas? Quem A gente vocês vai empatar acham? novamente. Olha, leão. Vamos lá. E agora, cada um teve 3 votos. A Árpia está na frente. Mais um pro leão. E agora, quem que tá empatado? Esses dois estão na mesma altura. Isso, e o jacaré e a onça também, ó. Mais um para a onça. E agora? Mais um para a Árpia. Sim.
A harpa está com 5, está na frente de todo mundo. Mais um voto para a onça. Mais um voto para o leão. Muitas crianças, né? São muitas crianças. Uma turma tem ali uma média de 30, 28. Mais um para o jacaré. Olha o que aconteceu novamente. Olha só! Mais um para o jacaré. Mais um para o jacaré. Quanto já tem o jacaré? Bastante, olha, ele tá na linha dos 6. Verdade. Certo. Mais um para o jacaré. Deixa eu arrumar aqui. Aí. Tem mais voto aí? Tem bastante. Quem será que vai ganhar? Então, olha lá, mais um para a onça. Aí. Mais um para o jacaré. Isso. Mais um para a onça. Vamos lá, então. Agora o jacaré está disparado na frente. Será que ele vai ser o Não. mais assustador? Mais um para a onça. Para o leão. Mais um para o jacaré e para a harpa. Será que ninguém mais vai ter medo da harpa? Será que ninguém mais tem medo da harpa? Ah, será? Ele é um pássaro, né? Pode ser que não assuste tanto Pode assim. ser, né? As crianças às vezes não conhecem muito, né? Certo. E É o último voto. último. Então nós já temos um escolhido. Temos um resultado aí. E o último vai para? O jacaré. Certo. Olha só. E agora, vocês conseguiram ir fazer junto? A gente vai deixar um tempinho para vocês. Nós fizemos aqui assim. Aí na tela ele tá colocado também, né? O total ali dos votos. Olha só. De cada criança. Então vocês podem fazer aí um caderno, tá bom? Mais um tempinho para vocês.
Pronto? Conseguiram fazer o gráfico com todas as informações? Então, olha só, a gente acabou de construir um gráfico, né, com base ali nos votos que a professora Carol fez lá na turma dela. Isso mesmo. Certo? Então, a nossa primeira atividade foi a construção do gráfico. Certo. E agora nós temos mais uma atividade. Mais uma atividade, que é o número 2. Isso. O 2 diz assim: observando o gráfico, qual é o animal que a turma tem mais medo? Então, agora a gente vai responder a pergunta. Entendi. É com o gráfico que a gente descobriu qual é o animal que mais crianças da turma têm medo. Isso mesmo. Então, o que a gente viu? Que todas têm medo de alguma, mas a gente faz o gráfico para descobrir a opinião da maioria, né? Isso. Esse gráfico foi assim, porque foi uma votação. Então, vocês vão olhar ali no gráfico e vão perceber qual é o animal, então, que a maior parte, que a maioria das crianças tem medo. Responde aí, pode desenhar ou escrever, a gente já volta. E aí, vocês descobriram qual que é esse animal? Vamos ver? Vamos ver. Então, visualmente, o jacaré, né? Visualmente, a gente olhando para o nosso gráfico, é o animal que teve a maior quantidade de votos. Sim, porque no gráfico, a gente vai olhando, no gráfico de barras, a gente olha o tamanho que ficou as barras e ainda olha a informação que tem aqui do lado. Isso mesmo. Então, o gráfico, né? A barra, a coluna que ficou maior, ou seja, que teve mais votos, foi a do jacaré, que teve, ó, 10 votos. Na linha lá do 10. Isso mesmo. Vocês acertaram? Então, muito bem. Agora, então, tem mais uma atividade. Certo. Coloca lá. 3. Coloca no caderno. 3. E você? Qual desses animais aqui você tem mais medo? Desenhe. Às vezes a gente acha que não tem medo, mas se imagina lá você encontrando pessoalmente um animal desse sem grade nenhuma. E aí? Então pense. Dentre eles, talvez vocês tenham pensado em outro animal, mas pensando aqui nesses 4, na águia, no jacaré, no leão e na onça, qual deles você tem mais medo? Desenha aí.
E aí? Conseguiram fazer? Olha só. Agora, vocês vão fazer outra atividade. Certo, então coloquem aí no caderno, número 4. 4. E vamos ver lá então. Tá. Número 4 pergunta assim. E qual foi? A gente descobriu que o primeiro, o mais votado, foi o jacaré. Certo, foi ele que ganhou aqui, né, com mais votos. Isso. E a pergunta 4 quer saber qual foi o segundo mais votado. Então, o que teve também bastante votos, mas um pouquinho menos do que o jacaré. Isso, então o jacaré ele ficou, por exemplo, assim, em primeiro lugar. Em porque primeiro. ele teve mais votos. Isso. Depois do jacaré, qual foi o próximo animal que teve mais votos? Será que foi a arca, o leão ou a onça? Qual desses 3 aí que ficou em segundo lugar? Olha bem o gráfico de vocês aí para responder. Responde e pode desenhar se quiser também.
Prontinho? Fizeram aí? Qual foi o segundo mais votado? Então, o jacaré teve 10 votos, foi o primeiro. A árpia teve 5, o leão teve 7 e a onça teve 8. Então, o que tá mais pertinho aqui do jacaré é a onça pintada. Isso mesmo. E que dos 3 que ficaram é o que tem a maior quantidade de votos. Não é verdade? E aí, vocês acertaram essa? Tava fácil, né? Muito bem. Fica até de dica para vocês fazerem outro gráfico aí, perguntar, fazer uma votação com as pessoas que moram na casa de vocês. Né? E montar um outro gráfico. E agora, a gente vai fazer o nosso quiz, que são aquelas perguntas que não precisa anotar no caderno, mas que precisa prestar bastante atenção. Isso mesmo. Então, primeira perguntinha do nosso quiz. Veja lá. Observe o gráfico. Qual é o animal que foi escolhido por 7 crianças? Então, observa bem o gráfico. Olha lá qual foi o animal que teve 7 votos. Isso mesmo. Qual foi? Será que foi a arpia, o jacaré, o leão ou a onça? E aí? Bom, para descobrir a gente vai ter que achar a quantidade. Onde que a gente acha a quantidade? Aqui do ladinho. Aqui do ladinho. Então, ali tá perguntando 7 votos, né? 7 crianças votaram. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tá 7. Certo. E aí a gente vai ter que ver na linha do 7 quem é que tá. Tá. Não foi a pia, nem chegou. O jacaré passou. Certo. O leão aqui, ó, tá na linha do 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. E a onça passou aqui também, porque tem um a mais. Um a mais. Então, olha lá. A resposta é leão. Muito bem. Tava fácil também, né? Agora que a gente aprendeu a ler o gráfico, construir o gráfico, Fica a gente tá muito craque. fácil de saber as informações, né? É verdade? Então, número 2 do quiz. Certo. Qual a diferença na quantidade de votos entre a arpia e o jacaré? A diferença. Porque olha só, se nós olharmos lá para o gráfico, a árpia tem 5 e o jacaré tem 10. Sim. Está igual os votos? Não tá igual? Tá bem diferente. Está diferente. Agora a pergunta é quantos de diferença? Quantos votos de diferença? Olha, se a gente ver aqui, até aqui tá igual. Certo. Então, daqui pra cima é que o jacaré tem a mais do que a arpia. Isso. Então, se até aqui está igual, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está igual. O que ficou para cima é o que está diferente. Então, a diferença é esta aqui? Isso mesmo. Porque aqui tem e aqui não tem. Isso mesmo. Então, olha só. Aí na tela está circulado certinho a parte que está igual. Olha. Isso é que está igual. E aí o que está diferente é o que está daqui para cima. Agora, para a gente saber quantos, a gente vai ter que contar. Então, aqui está igual. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. É isso que está de diferente. Então são 5 votos a mais. Isso mesmo. Essa é a diferença entre a arpia e o jacaré. Muito certo? Bom. Gostaram de construir o gráfico hoje? Foi bem legal, né? Agora a gente sabe como construir. A gente já sabe fazer, já sabe ler, sabe bastante coisa sobre gráfico. Isso mesmo. E fica aí de novo, eu vou reforçar de desafio para vocês fazerem um gráfico aí na casa de vocês. Pode até fazer com outro tema, uma votação, né? E fazer aí o gráfico. Isso mesmo. Então, a nossa aula hoje fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Se cuidem. Tchau!